pelo Espírito Chico Xavier, psicografia ditada por Emmanuel, intitulado Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque todos dão uma liberdade. A carta de Paulo para Timóteo. Poucas expressões da vida social e doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvariado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos falatórios de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se ha trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhe contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou habitantes, afeição de verdes verdades, que só esperam no silêncio e operam mais forte. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o velho desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, a legendade da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia amor. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprir criminosos desejos? Se o álcool embriaga os vícios, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeias de felicidade e sabedoria, amor e paz. Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusível aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos de comunidades. Então, que possamos vigiar nossa língua, né? Principalmente que às vezes chega alguém dentro da gente com uma historinha e a gente já entra, né, naquela situação e já começa uma remédio, viu? Eu vi, é desse jeito. Então, que nós possamos nos libertar dessa maligna língua, né? Então, vamos chamar a nossa amiga Original para fazer a prece inicial e em seguida a palestra de nossa querida Gilca Miranda. Jesus, há mais de 2 mil anos que venho escutando tua voz, os teus ensinamentos, para que a gente possa seguir uma adoeção das ideias e tudo aquilo que nos ensinasse. Estamos por aqui, sempre nos reunindo, com o propósito de melhorarmos a cada dia e podermos amar ao próximo como a nós mesmos. E me vencer de amor. E
Evangelho. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Fica bom assim, Olá, boa noite. Uma satisfação estar aqui. Deixa eu colocar a água aqui. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Parabenizar a instituição pelos 10 anos, né, de aniversário. Que Deus abençoe todos vocês da casa, essa casa iluminada que traz tanto alento aos nossos corações, divulgando a doutrina espírita, propagando o bem, fazendo trabalho assistencial, enfim, corroborando aí para a nossa transição planetária. Então, parabéns a todos os integrantes e continuem firmes e fortes, né, trazendo aí luz para a nossa cidade, nosso município, nossa região. Muito obrigada pelo convite. Bem, a gente vai tratar, e eu coloquei, na verdade foi um título que eu coloquei porque tem a ver com o texto, né? Esse texto aí que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Essa aqui não está aparecendo na minha tela, por isso que eu fiquei passando aqui. Bem, e aí intitulado, na verdade esse texto, esse título, né? Esses comentários do Evangelho de Marcos, está no livro Pão Nosso também, e nesse livro, que é o Evangelho por Emmanuel, intitulado Quando Orardes. Então, e comentários sobre esse texto, essa passagem de Jesus, está lá em Marcos, que diz: e quando estiveres orando, perdoai. Bem, o perdão é algo sempre importante, que a gente esteja sempre atento a ele. O quanto é importante. Quando muitas vezes se fala em perdão, por isso que eu trouxe esse início, tem até esse livro bem interessante, se alguém quiser até se aprofundar nesse tema. É um livro pequeno, relativamente assim, fino, de Alberto Almeida, que é bem interessante, falando exatamente que o perdão é um caminho, mas na verdade é um caminho de chegada. Ele inicia lembrando que muitas vezes há uma ideia extremista, ou que o perdão é algo transcendental, algo talvez até intransponível, né? Algo transcendente, inacessível, ou seja, para os santos, aquelas pessoas que já atingiram um certo grau evolutivo, que só conseguem perdoar, ou então chega ao extremo de entender que o perdão poderia ser algo superficial, banalizado, e que a qualquer momento e por qualquer palavra, que às vezes as pessoas entendem assim, né? Eu perdoei de qualquer forma, dizem, apenas verbalizando essa expressão do perdão. Então, é bem interessante entender que entre esses extremos, a gente vê que é longe dele, nem de um lado nem do outro, entender que é um esforço contínuo, isso que ele, na sua concretização, ou seja, é uma trajetória de amor. Chegar a esse entendimento do perdão, que é, na verdade, uma libertação. Perdão nada mais é do que libertar o sentimento e aflorar dentro de nós aquela centelha divina do amor. Claro que para esses passos, inclusive até eu trouxe aqui uma passagem de Jesus, quando ele diz que é preciso caminhar uma milha, né? Para caminhar uma milha, vai mais além, né? Vai mais 2, que perdoar é amar além do requisitado. Por isso que vem perdoar, né? Perdonare, que é doar além. Ora, se a gente deve doar, né? Aquelas pessoas que acumulam muitas coisas, a gente sempre acumula, né? As mulheres acumulam um pouquinho mais, ainda bem que a gente está em minoria aqui, os homens estão olhando já com a cara, que as mulheres, né, são um pouco mais consumistas, porque os homens, tem muitos homens consumistas também, mas às vezes a gente acumula objetos na nossa casa, que é inadequado, que é indevido, não é? A gente acumular roupas. Quantas vezes a gente vai cutucar as coisas, a gente acha coisas que a gente nem está usando há tanto tempo. E por vezes há uma tendência de, não, isso aqui um dia eu vou usar, quando na verdade nunca vai usar, ou vai usar tão pouco, que é melhor que você doasse. Por que eu estou falando de objetos? Porque na verdade perdoar é também a doação. Porque quando você começa a guardar ressentimentos, mágoas, é uma espécie de você também prender, né? E aí
todas as vezes que a gente vai tocando nesse sentimento, você vai, na verdade, ressentindo e vai se magoando e muitas vezes adoecendo. Muitas vezes esse sentimento do perdão, é claro, gente, quando a gente vem falar do perdão aqui, normalmente quando a gente fala no assunto perdão, as pessoas se lembram de que foi magoado por alguém. A gente nunca lembra que a gente é capaz de magoar as pessoas. Com um sentimento ainda que perdura, ainda do egoísmo, ainda do certo orgulho, é muito comum as pessoas lembrarem, eu perdoei fulano, ou então eu vou perdoar, eu preciso trabalhar o perdão, mas por vezes há também esse sentimento, né, da mágoa que foi através de um ato executado por nós. Então, guardar esses sentimentos, esse ressentir, que é sentir mais de uma vez, e muitas vezes reviver, e às vezes, por vezes, esse sentimento que se guarda no coração, que vai nos adoecendo, muitas vezes é inconsciente. Porque ou as pessoas procuram esquecer. Aliás, eu vou tocar numa questão, será que perdoar é esquecer? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Porque, às vezes, a pessoa está lá, nos seus refolhos da alma, no seu inconsciente, ou guardadinho lá no fundo do coração, aqueles ressentimentos que não foram trabalhados e que tem uma repercussão no seu cotidiano, nas suas relações sociais, nas suas relações familiares, nas suas relações com as outras pessoas, nas suas relações conjugais, nas suas relações profissionais, e isso está exalando esse sentimento que fica guardado. Então, quando Jesus traz isso lá em Mateus 5,41, que a gente deve dar além, um passo a mais. Por isso, perdonar, né? Doar perdão como algo de doação além daquele pouco que a gente inicia. Então, essa passagem também bastante conhecida de Jesus, lá no capítulo 5, versículo 25 e 26, quando ele diz: reconcilie-te com o teu adversário. E inicia o reconcilia-te. Veja que o caminho é a primeira reconciliação consigo próprio, que é um passo, a gente vai falar um pouco mais desse sentimento do perdão para conosco mesmo, que muitas vezes existe. Né? Nós somos falíveis e cometemos equívocos e por vezes não nos perdoamos. E aí, o primeiro passo é esse, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, desse sentimento com relação, que na verdade gera uma culpa, quando a gente não nos perdoa, e aí é preciso exercer o auto-perdão. E o segundo passo é a reconciliação com o adversário. Por isso que ele diz: reconcilia-te com o teu adversário, como adversário, enquanto estás a caminho. E aí, trazendo à luz do que a doutrina espírita nos traz, a gente sabe o quão importante é a gente se reconciliar no aqui e no agora, né? Não deixar para depois, para amanhã. Claro que por vezes a gente vai falar aqui num sentimento do perdão, porque isso vai, eu até trouxe aqui um passo a passo, acho que está um pouco mais na frente, eu não sei se eu acho que terminou apagando essas coisas que a gente vai copiando, porque eu mudei, mas acho que apagou. Onde há o seguinte, antes da gente chegar um pouco mais na frente, queria trazer, porque, pronto, essa daqui, ó. Veja como é interessante, são passos, porque vai depender da gravidade da falta, a capacidade de amar e a vontade de perdoar. São 3 componentes importantes. Porque se a gravidade da falta vai depender, né, do nível, né, de capacidade de amar. Porque se você tiver um nível de capacidade de amar, depender do tipo de lesão, de mágoa, tem pessoas que são muito suscetíveis. Qualquer coisa pequenininha é capaz, né, de fazer grandes ondas ou maremotos na vida da pessoa. Aí a gente pode colocar situações até idênticas em 2 pessoas que têm essa capacidade de amar, né, muito mais, que é um trabalho, que é uma construção,
Né? A gente vai, a gente sabe que lá tem os nossos sentimentos, a gente vem lá, né, a lei do amor estabelece isso, né, onde a gente tem os nossos instintos, até chegar aos sentimentos, a gente vai trabalhando, e o sentimento do amor é algo a ser trabalhado para a gente chegar num nível em que a capacidade, independente da gravidade da falta, a gente poder ter essa capacidade de amar. E aí eu lembro daquela passagem do livro Paulo Estevão. Quem não se recorda, quem leu o livro Paulo Estevão, que é a história linda, né, de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, onde ele, ali na hora da execução, o Paulo, depois de tantas afrontas, onde Paulo ainda não, né, ele como Saulo, antes de se transformar, antes de ser o convertido de Damasco, onde ele começa a agredir fisicamente Estevão, porque ele começa a agredir, porque muitas vezes é assim, né? Quando a pessoa já não consegue verbalmente, porque Estevão, no discurso que ele colocou em defesa de Cristo, não ofendendo o Antigo Testamento, Moisés, né? Mas colocando, abrindo a visão para todos que estavam ali, inclusive mostrando que tudo o que eles estavam fazendo era, inclusive, iam de encontro ao próprio Antigo Testamento, que falava em amor. E aquelas atitudes dos próprios doutores da lei eram incompatíveis com aquela massa sofredora, abandonada. E ele, nos seus discursos, nas diversas vezes, não só lá na Casa do Caminho, mas lá, quando ele estava no Sinédrio, onde ele entra em embate, e quando Saulo viu que não vencia mais, se sentiu, inclusive, muito afrontado no seu orgulho, na sua vaidade, como um doutor da lei conhecido, quando ele viu que o discurso dele estava além, inclusive percebia-se no ar ali na multidão, quantas pessoas estavam admiradas com aquele discurso belíssimo de Estevão. E quando ele viu que já o seu discurso já não cobria, em termos de brilhantismo, de argumentos, o de Estevão, ele partiu para a agressão física e começou a socar o rosto de Estevão. E naquele momento, claro, ele como ser humano se sentiu impelido, né? Se sentiu até com vontade de revidar aquela agressão, por um momento, por um breve momento. Mas aí ele lembrou das lições de Cristo, das mensagens e de todo o sacrifício do Mestre Jesus, e também de que ele não conhecia o Cristo. Ora, eu conheci o Cristo e eu não conheci o Cristo. E mais bonito ainda a gente lembrar naquela passagem a capacidade de amar de Estevão, da própria Abigail, quando encontra com seu irmão já todo ensanguentado, né, e ouve as palavras dele, quando ele diz: Abigail, ser fiel a ele, porque se ele é tão dedicado a Moisés, que dirá quando ele conhecer Jesus. Então veja a capacidade de amar daquele homem que estava ferido, né, quase morto. Né? Ele não foi só agredido fisicamente, mas ele foi humilhado, né, em vários momentos naquela execução. Houve ímpetos não só daquela turba, né, que estava enraivecida, né, para que pudesse acabar com o discurso dele, para que pudesse exterminá-lo, mas a incitação de Paulo para que houvesse, de Saulo para que houvesse toda aquela, para que ele pudesse ser apedrejado. E ele, naquele momento, ele mostra o quão cristão é, o quanto ele absorveu as lições do Cristo. E a coragem que ele teve de se manter até o final, e a postura da própria Abigail. Veja que a capacidade de amar e a vontade de perdoar diante de uma gravidade muito grande, que era um assassinato, né? O ápice, né, praticamente, da agressão humana, né? Você tirar a vida do outro. Então, por isso que então vai depender, porque às vezes o nível de sensibilidade e capacidade de amar da pessoa, muitas vezes tem pessoas que numa situação aparentemente, numa situação que não é de tanta gravidade, passa mágoas passa intrigas, inclusive com os próprios familiares, por dezenas de anos. Enquanto tem pessoas que lidam com uma certa gravidade. Por isso que ele diz que enquanto estás a caminho com ele, enquanto há contato, né, e aí a gente sabe da possibilidade da encarnação, para que a gente não possa, a gente sabe pelos próprios escritos, né,
vê em Chico Xavier, na própria doutrina, e nos livros da literatura espírita, as diversas histórias quando há círculos viciosos de agressões mútuas, onde um vem como vítima, o outro vem como algoz, e assim há toda uma repercussão. Claro, a gente não retrograda, mas estaciona-se e fica-se com aquele sentimento onde não se quebra esse círculo vicioso. Então, é a possibilidade, enquanto está a caminho com ele, enquanto está na encarnação, enquanto há a possibilidade, até porque a gente não sabe também, gente, quando há o desencarne. Às vezes as pessoas deixam para amanhã, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, né? Um dia eu resolvo. Então, aí ele diz, para que o adversário te entregue ao juiz, à própria consciência, né? Porque tudo, a gente há um sentimento, até falar em perdão, a gente fala desse relacionamento com o próprio Criador, porque se fala muito, olha, Deus perdoa, na verdade Deus não se magoa, né? Nós é que nos equivocamos e ferimos a lei de Deus e por via de consequências sofremos as consequências das nossas próprias escolhas e não por punição de Deus. Então, é por isso que o juiz somos nós mesmos, né, através da nossa consciência. Então, e o juiz te entrega oficial, né, onde aí vai haver toda uma avaliação por parte da espiritualidade superior e seja lançado na prisão. Na prisão, não só de uma encarnação onde a gente vai ficar aprisionado a um sentimento, ele vai ficar algemado, muitas vezes, aquela pessoa, aquela situação que a gente não conseguiu perdoar. Imagina ter que vivenciar novamente numa situação de muita dificuldade, onde a gente poderia já libertar essas amarras no aqui e no agora. Então, amém vos digo que de modo nenhum sairás dali até que restituas o último quadrante. Então, é por isso que muitas vezes esses ciclos viciosos, eles se repetem, e é necessário que haja uma mudança, né, contínua. Então vamos lá, a gente já passou isso aqui. Então, essa pergunta é bem conhecida, né? Quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes pecará mesmo contra mim e eu hei de perdoar? Até 7 vezes, quando Jesus diz não até 7 vezes, mas até 77 vezes. Então aí coloca uma infinidade de vezes, até porque, veja como Pedro foi ousado em achar que 7 vezes seria a quantidade máxima de vezes que ele poderia ser capaz de magoar, porque a gente sabe que em algumas passagens do próprio Pedro, né, ele dormiu mais de uma vez na Vila das Oliveiras, ele negou Jesus 3 vezes, ele cortou, né, a orelha do guarda de uma forma inadvertida, enfim, era um homem capaz, e Jesus sabia dos nossos equívocos. Não é à toa que Jesus, naquela passagem lá da mulher adúltera, quando aqueles doutores da lei que trazem aquela mulher no intuito de poder trazer, né, testar Jesus, porque se Jesus naquele momento libertasse aquela mulher adúltera, ele ia ser considerado, né, alguém que estaria descumprindo a lei de Moisés. E se porventura ele mandasse que ela fosse apredejada, ele teria de encontro com toda a lei de amor que ele propagava, o amor ao próximo. Então, aquele teste, na verdade, é muito inteligente e traz a primeira reflexão para que quem tiver não tivesse pecado, e aí jogasse a primeira pedra. A gente percebe que os senhores idosos, né, foram os primeiros que jogaram as suas pedras no chão, porque são aqueles que sabiam que passaram por mais dificuldades e por mais equívocos. E aí ele começa a escrever, esses informes que ele começa a escrever no chão, né, na terra, que aí a terra é o humus, né, tem muito simbólico isso, de humus, de humanidade, mostrando onde está, de fato, os nossos equívocos. E aí há informes também da espiritualidade que ele começa a escrever ali algumas dos possíveis defeitos que as pessoas teriam, né? E as pessoas começaram a se identificar com tudo aquilo que Jesus colocou, né, escrito ali no chão, na terra, no humus, e as pessoas começam a se retirar. Então, mostrando, até porque Jesus, ele poderia, porque ele ali era o único ser, né, a gente sabe que Jesus é o único Espírito puro, nem ele julgou. Ele disse, cadê aqueles que te condenam? Foram embora, Senhor. E ele diz, vá, mas não volte a pegar. Ele não disse que ela estava certa. Ele não corroborou com a leitura, mas ele procurou
fazer com que ela pudesse, né, trazer a possibilidade de transformação em sua vida. Então, essa possibilidade, inclusive eu trago um texto aqui do Consolador, acho que aqui, não sei se veio antes ou depois, por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Veja que a resposta é bem interessante. A terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante menores. E aquele que se preocupa por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, esse perdão a que Jesus se refere, seria a régua, porque a gente vai ser julgado da mesma forma. Inclusive, o próprio Evangelho nos lembra isso, né? Quando a gente, as diversas, as infinitas vezes, engraçado que certa vez, uma senhora chegou para Chico e disse: Chico, olha, o meu marido me dá muito trabalho, eu não aguento mais. O meu marido, ele é um marido insuportável. Já há muitos anos que eu aguento ele. E Chico, eu assisto as suas palestras. E eu vi que você disse que Jesus falou que tinha que perdoar até 7 vezes. E eu contei as vezes que eu perdoei. E eu já perdoei esse número de vezes. E Chico, né, já no início da sua missão, ficou até engasgado com a situação que colocou. Né? Mas a lógica, ele com as suas inspirações do próprio Emmanuel, disse: olha, Jesus falou que 70 vezes 7 vezes é para cada situação, né? Não é no somatório, não. Então, a gente tem que imaginar, engraçado é que essa mulher teve a coragem de contar, né, já pensando em se livrar, né, do seu cônjuge. Mas veja, e quando é que você é que precisa ser perdoado? Porque por vezes também a gente magoa e há um reconhecimento. O que é um passo? Veja que o reconhecimento, porque às vezes, por isso que, gente, não é à toa que o Sermão da Montanha começa com o primeiro passo é a humildade. E o próprio Livro dos Espíritos nos lembra, aquela pergunta clássica, né, que a gente pode fazer para se melhorar, né, e evitar as nossas más tendências, que é o conhece a ti mesmo, a gente nos conhecer para conhecer os nossos equívocos e reconhecer as nossas falhas, para a gente reconhecer que a gente magoa também. Né? Então, é um passo, o sentimento de culpa, né? A culpa é desejável quando ela é aquele sentimento de cair em si. Me dei conta de que me equivoquei. A gente lembra daquela parábola do filho pródigo, né? Quando ele cai em si e volta para os braços do pai. Então, é cair em si nos nossos equívocos. Então, é um movimento do auto-perdão. Então, é interessante quando a gente percebe-se, porque imagina uma pessoa que não percebe, e isso não é tão incomum quando a gente imagina. Tem pessoas que não têm muita noção do que é capaz de magoar as pessoas e continuam equivocadamente, né, cometendo, né, mágoas e gerando conflitos. Então, você pedir o perdão. Aí muitas pessoas vão dizer: olha, mas se a pessoa não me perdoar? E se o adversário não me perdoar? Não é um problema seu. É uma questão de tranquilidade e consciência. É pedir perdão, né? Mesmo tratar o rancor que a gente carrega, é se libertar desse rancor que a gente carrega conosco mesmo. Então, independente se a pessoa está longe, perto, se você tiver condições de ter acesso àquela pessoa, porque às vezes não quer, porque não tem, porque aquela própria pessoa não quer, né, lhe dar o acesso do perdão, mas aí não é um problema seu, é um problema de libertação de consciência, de pedir perdão perante Deus e mudar, né? Porque o perdão também tem que ser um movimento de conectar-se com a natureza essencial, porque às vezes o nosso próprio ego, dependendo da situação, do tamanho do equívoco, não suporta. Veja que coisa interessante. O nosso próprio ego não suporta conectar com o perdão. Então, é preciso que a gente faça uma imersão no Deus interior. Essa passagem também está no livro de Alberto Almeida, que é bem interessante quando ele faz essa colocação. Então, é trazer realmente o self, quando a gente se autoanalisa, o Deus interior, a nossa tendência inteira divina, para que a gente possa entender que a gente é falível,
A gente se equivocou. E aí a gente pode lembrar, quando a gente fala em Paulo, imagina se Paulo fosse ficar, porque quando a gente fala desse processo de transformação de Paulo, se alguém leu lá o livro de Paulo e Estevão, vai perceber que passou-se um tempo entre a morte de Estevão e a procura dele, Abigail, até que ele se convertesse. E nesse tempo foi um tempo de muita perseguição, de muita morte. Né? Ele determinou a morte de muitos cristãos, muitas pessoas prejudicadas, mulheres, crianças. Então, foi toda uma situação que ele estava, claro, o orgulho, a vaidade encobriu a sua visão, porque ele teve possibilidade também de despertar, ele tinha um mestre muito consciencioso, muito tranquilo, muito voltado ao equilíbrio, à conversação, ao diálogo, né? E que era Gamaliel. Teve uma noiva também que tinha essas características. Então, com certeza a gente tinha outro plano para os caminhos, mas ainda bem que ele não se congelou e não se pedrificou no erro e deu continuidade. Então, reconhecer o próprio erro, a gente precisa ter aquela passagem de reconhecereis a verdade custa declarar. Então, é preciso que a gente reconheça o erro e parta, até porque a culpa ou mágoa traz silêncios ruidosos, traz agressividade, medo, alta comiseração. Tem até um livro de Rossanto que conta uma história bem interessante de um rapaz que ele trazia uma mágoa muito profunda, né? E aí não conseguiu superar isso, tinha muito problema de relacionamento. A mágoa, no caso desse sentimento dele, era muito mais uma mágoa de raiva, né? Mas muitas vezes essa mágoa, essa culpa ou mágoa, às vezes se revela nos relacionamentos. Quantas pessoas, e às vezes a gente pensa que é de uma forma inconsciente, por isso até muitos já devem ter ouvido falar em algumas constelações familiares que os psicólogos fazem, né, aquelas constelações, né, onde há na constelação um trabalho, porque há às vezes uma tendência de você repetir padrões de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que sofreu violência na família, né, um pai de um rapaz, por exemplo, um jovem, e quando ele é pai de família, ele repetir. Claro que muitas vezes aquela pessoa, ela vai querer evitar de vivenciar na família tudo aquilo que vivenciou no lar. Né? Vai procurar ter uma história diferente, mas muitas vezes há uma repetição de padrão de comportamento. Às vezes mulheres que querem descontar no marido o abandono que tiveram do seu pai. Enfim, várias repercussões que estão no inconsciente, por isso que é muito bom trabalhá-los, né, numa conversação, muitas vezes numa catarse que faz através, né, de uma conversa com um psicólogo, onde você faz um trabalho introspectivo, um trabalho de autorreflexão para que a gente possa trabalhar esses sentimentos. Então, bem, precisava de núcleos
para que pudéssemos amar em núcleos pequenos, para depois a gente pudesse ampliar isso para a família universal. Então, se nós não formos capazes de amarmos núcleos, como é que nós poderemos estender esse amor? Por isso que nós devemos começar o amor a ser estendido, para o nosso principal compromisso com a nossa família. Mas como muitas vezes é desafiante. E como a convivência, porque é normal, às vezes a gente escuta isso, né? Olha, quer conhecer uma pessoa, vai comer 1 quilo de sal, porque você pode comer 1 quilo de sal com a pessoa, tem que passar um bocado de tempo, né? Porque 1 quilo de sal, né? Você bota uma pitadinha na comida, para comer 1 quilo de sal, demora um pouquinho. Porque às vezes, a pessoa é maravilhosa, né? Mas vai conviver com ela, né? Então, o quanto é interessante, às vezes a gente é tão, né, assim, vai chegar uma visita e a gente, e com os familiares, às vezes a gente não tem, perde um pouco da cerimônia, né, e muitas vezes resvala. Interessante que esse texto que Marlene leu no início do falatório, muitas vezes falatório não é só falar dos outros, são as palavras que a gente reverbera no nosso dia a dia e com os nossos familiares, que muitas vezes são impregnados de palavras, gente. Palavra dada é muito difícil de ser tirada. É como um papel que você amassa, depois você quer desdobrar. A minha mãe dizia assim, palavra dita e pancada dada nem Deus tira. Pois é. Então, é interessante que a gente tenha cuidado com essa... Porque, em que pese também, que no convívio não tem como também passar em nuvens brancas. Tem pessoas que guardam uma coisinha assim, né? Quantos casais? Olha, eu me lembro que no começo do casamento você falou mal do meu cabelo porque estava... Quer dizer, situações às vezes muito, né, pequenas, mas que vão se somar. E é muito bom que as pessoas conversem sobre esses problemas para ir essas arestas irem se sendo resolvidas e sendo dissolvidas ao longo do relacionamento. Então, há transferências inconscientes nesses relacionamentos e que vão levar... Então, voltando àquela história lá tem um livro de Rossandro que ele fala de infância, porque o seu pai, ele tinha uma preferência, tinha vários filhos, mas ele era dos filhos dos mais novos, né? Um dos caçulas, ele e o irmão, eram dois assim mais próximos, os outros eram mais velhos. Mas dos pequenos, o pai tinha uma preferência assim, pelo irmão. Sim, que não escondia, era uma coisa declarada mesmo. E ele sofreu muito durante a infância por isso. Porque tudo o pai elogiava o irmão e criticava ele. Então, o mínimo detalhe, a mínima situação. E esse rapaz criou e o sonho do pai era ser médico. O pai era um homem muito rude, um homem muito simples, morava no sítio e não tinha condições de estudar. E ele resolveu, ele se criou numa concha tão grande, porque tudo ele era criticado, então que ele resolveu ir para casa de uma tia para estudar. O irmão, ao contrário, era muito mimado pelo pai, apesar do pai viver uma vida difícil, né, rude, no sítio, mas dava tudo para o outro filho, assim, no sentido de... Então o outro irmão vivia nas farras, nas festas, e ele estudando, tanto que ele consegue passar com dificuldade. Quando ele vai se inscrever, a tia dele diz: não, meu filho, não se inscreva aí não, que você não vai conseguir passar em medicina. E ele passou o curso de medicina, mas passou uma vida inteira com problemas de relacionamento, porque não conseguia sair desse ciclo de perdão com relação ao pai. Mas a história é muito interessante, porque há uma superação quando ele consegue colocar para fora, porque não admitia, inconscientemente ele não admitia que tinha esse sentimento. Ele nem sabia, na verdade, mas tinha graves problemas de relacionamento no hospital, com os outros, com as pessoas, enfim. E através de uma pessoa, um médico, que ele conseguiu ter um certo relacionamento com um amigo, né? E esse amigo dele o convidou, e o amigo dele e a esposa começou a ajudá-lo, e através de uma sessão de terapia ele começou a descobrir os caminhos. É bem interessante a história, mas aí veja como às vezes a gente tem esses bloqueios que nos tolhem e às vezes a gente nem percebe, né? Então, indo agora para o texto realmente que a gente... Bem, aí alguém pode dizer assim: se eu não conseguir perdoar? Porque às vezes a pessoa diz assim: olha, eu tentei de tudo,
mas não estou conseguindo perdoar. Porque aí a gente vai naquele nível que a gente falou, né? Do nível de amorosidade, a capacidade de amar. Então, primeiro a humildade, dizer, olha, eu não tenho condições agora, mas eu vou trabalhar, eu vou usar da minha luz, porque Jesus falou sobre isso, né? Vós sois a luz do mundo. Então temos centelha divina que vai nos proporcionar essa possibilidade de perdão. Então a caridade incansável, aliás, o termo caridade, como está lá na pergunta dos Espíritos 886, como é que ela é entendida por Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, é uma caridade para com o outro, né? O perdão. E perseverança, esforço contínuo na oração, que é exatamente o que Emmanuel nos traz, né? A oração para o perdão. E aí vai haver um renascimento. Então, ainda quando você diz, eu não posso, mas o esforço contínuo, sabendo, através da fé, da perseverança, que é possível e vai haver uma libertação e, inclusive, uma transformação e evitar, inclusive, os males do adoecimento através do perdão. Então, veja que quando ele diz assim, quando orardes, então, Emmanuel inicia esse texto dizendo exatamente isso. A sincera atitude da prece na alma não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando há uma vontade sincera de orar, não há um sentimento mecânico, vulgar. Por que ele diz? Ele faz uma comparação, gente, com os nossos atos do dia a dia. Ele diz assim, nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência. Então, não haja na hora da oração igual como nós agimos no nosso dia a dia, porque nós somos automáticos. A gente acorda, a gente come, a gente dorme. Claro que esse momento agora de pandemia, que a gente ainda está vivenciando, alguns momentos mais severos, outros mais, né, um pouco mais, mas é o momento do cantinho do pensamento, para que a gente possa pensar, refletir sobre a nossa vida, está nos dando a possibilidade de quebrar esse ciclo do automatismo, da gente viver essa loucura do dia a dia. Então ele está fazendo exatamente uma equiparação com isso. Não vá agir na prece, na oração, como você age nas lutas do dia a dia, na experiência material. Ele diz que se modifica de maneira imperceptível nos ciclos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, ou seja, quando a gente se volta para Deus, para os planos superiores, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então, é um momento de grande reflexão, um momento de entrar em conexão com Deus. Então, ele disse, aí é preciso que a gente examinar as sensações. Veja o quanto é interessante a proposta de Emmanuel, que é experimentar qual é a sensação que a gente tem quando a gente faz a rogativa da prece. Porque muitas vezes, primeiro esse passo de pedir, orar, para que a gente possa perdoar, sempre orando e pedindo perdão. E aí a oração aí, gente, não é só a oração para pedir perdão, a oração como um todo. Quando orardes, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra essa passagem, quando orardes, não só para pedir as coisas para nós, porque, aliás, a prece não é só para pedir não, né? É para pedir, para agradecer e para louvar. Mas é muito mais um petitório, é mais pedido, a pessoa faz uma lista 1.1, 1.2, 2, 1.2, né? Para depois chegar, muito obrigado, meu pai, terminou. Né? Então, há muito mais petitório. Então, ele lembra que nesses petitórios, lembra se teu coração não está lá cheio de mágoa. Porque se tu não perdoares aquele que te magoou, tu vai ser julgado na mesma régua. Porque Deus vai te perdoar. O perdão vai nos libertar desse sentimento, porque vai, né? Então por isso que ele diz, é indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstâncias do caminho. É preciso que a gente esteja pacificado o nosso coração. Veja como a potencialidade da nossa oração
ela vai ser ainda maior quando a gente não tiver esse sentimento nebuloso da ausência de perdão. Então, a mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. É interessante quando ele diz assim. E aí eu vou falar agora, gente, da questão, que muitas pessoas gostam de falar sobre isso, né? Das repercussões, acerca, até cientificamente falando. Por quê? Porque existe uma teia de vibração. Por isso que ele diz comunicação por pequenos fios de desejos. Então, a partir do momento que porque a gente pode estar orando, mas no fundo o desejo que seja um pedido para nós, ou mesmo para que execute o perdão, é preciso que a gente tenha cuidado, né? Porque as inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conhecem por si na falta das condições materiais, comunicam-se através dos finos desejos do manifesto da oração. Então, quantas pessoas dizem assim, olha, eu perdoo, mas eu já entreguei a Deus, né? E Ele vai tomar as medidas que são necessárias com relação àquela pessoa. Ele vai sofrer a lei de causa e efeito. Veja que aí, onde é que está pacificada essa oração? Onde é que está pacificada? Porque a gente tem que lembrar, gente, a proposta de Jesus, veja como foi revolucionária quando ele falou em amar os nossos inimigos. E veja que Jesus é muito sensato, equilibrado. Jesus não nos disse para a gente andar agarradinho com quem nos quer mal, não. Quando ele disse para amar os inimigos, a gente não querer mal. A gente não desejar mal, a gente não revidar. E aí, veja que é interessante, ela até passeia ali, quando ele fala da outra face. A outra face, gente, não é a gente ser bobo, não. É a gente dar uma manifestação diferente daquela que foi dada. A violência que gera violência. Vamos lembrar agora, os grandes vultos humanos que são lembrados são os pacificadores. Aqueles guerreiros violentos, eles são os esquecidos. Um Mandela, um Gandhi e a grande referência que é Jesus. Qual foi a resposta que Mandela deu quando ele assumiu o poder? Ele poderia ter mandado fazer as mesmas coisas com os brancos que fizeram com os negros. E ele disse não. Não a violência. O próprio Martin Luther King, ele treinava as pessoas para que se elas fossem agredidas, elas não terem a mesma atitude. Veja que quando ele fala na outra face, dá uma manifestação diferente do ódio pelo ódio, da violência pela violência. Então, a oração ela tem que ser pacificadora. Até porque, em termos de física, a gente entra num ciclo de vibração deletéria. Isso é físico. É por isso que não é à toa, o próprio Kardec dizia que a ciência vai explicar a religião. E já está explicando. Não está? Por que tá? Porque vários cientistas já começaram a dizer a força da oração, de quem tem fé, de quem perdoa. Foi feita uma pesquisa com várias mulheres que tinham o genoma do câncer. E foi verificado que mesmo naquelas que não tinham hereditariedade no câncer, e tinham câncer, e outras que não tinham. E aí eles começaram a investigar isso. Olha, por que isso? E verificaram que muitas mulheres que estavam na mesma história, ou seja, que tinham o histórico cancerígeno, embora não tivessem hereditariedade, eram pessoas que tinham ressentimento, mágoas profundas. E por isso adquiriram o câncer. Então, veja que aí, quando ele fala da oração e ela fala isso, é uma interconexão física, onde as vibrações deletérias elas vão se encontrar. Aí veja, quando alguém ora com esse sentimento de não pacificado, de até uma certa violência, ele vai se afinizar com quem? Com espíritos vingativos, com espíritos homicidas, cruéis, com espíritos invejosos, ciumentos. E aí, a prece que aparentemente, por isso que ele diz aqui a pacificação é muito importante, porque vai entrar, né, por meio da oração, uma consciência em contato, não é, com o Criador.
Mas será que a gente entra? Porque o Evangelho nos lembra que a oração é através do pensamento. Não é das palavras articuladas, onde não está o sentimento do coração. As palavras articuladas, inclusive a gente pode fazer uma oração, aquelas orações belíssimas. Por isso que ele dizia, não se atenha àqueles oradores, ele falava dos sacerdotes que ficavam orando, palavras belíssimas, mas no coração, nada daquilo estava sendo reverberado. Então, quando ele diz o quão importante é o poder da prece no pensamento, não depende de palavras nem de lugar, nem do momento que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda e qualquer parte, a sós ou em comum. Até porque quando ele dizia assim, entra para o teu quarto para orar, é para a gente poder fazer uma introspecção, para que a gente poder realmente se conectar. Não em lugar, não em tempos. Não à toa que Jesus falou para a mulher samaritana, né, que o local não era lá no Monte Querezim, né, nem no Monte Sião, mas era espírito e verdade, era dentro de nós. Então, e quando estiveres orando, perdoai. Porque mostra exatamente que essas possibilidades, elas estão dentro de nós. Então, veja que muitas vezes, a gente falou aqui muito da questão do perdão, às vezes as pessoas... E eu achei bem interessante também que o próprio Evangelho, lá nas Bem-aventuranças, né, aquele do Sermão do Monte, quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão, é bem interessante porque quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quem quer alcançar misericórdia, olha gente, só não vai querer alcançar misericórdia quem é espírito perfeito. Então precisa de misericórdia de Deus, não é? Porque já está isento. Mas nós que estamos aqui, no mundo de provas e expiações, a gente não está aqui a passeio. Todos nós aqui temos débitos a resgatar, provas a vencer, então precisamos da misericórdia. E nessa passagem lá de Marcos, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz, bem-aventurados que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Se perdoares as homens aos saltos que cometeres contra vós, também vosso Pai Celestial. E é bem interessante que ele faz algumas perguntas que por vezes a gente precisa fazer. Porque muitas vezes a gente é duro, exigente, inflexível com o outro, mas quantas vezes quantos de nós, muitas vezes em alguma mágoa, a pessoa desferiu o primeiro golpe e nem percebeu, né? Às vezes, muitas vezes, não foi uma palavra injuriosa que provocou aquela mágoa. Se não procedesse com certa moderação, que às vezes a pessoa está até certo, mas não foi moderado e provocou aquela mágoa. Então é preciso a gente pensar, muitas vezes, muitos de nós pensar, mas é bem interessante que ele vai além. Ele diz, olha, mas vamos dizer que você não teve nenhuma parcela de culpa, né? Você não provocou, você não desferiu o primeiro golpe, você não fez nenhuma palavra injuriosa, você teve moderação necessária, né? Não foi aquela atitude. Admitamos finalmente que nada tens a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Então, se não há nenhuma mácula no partir de nós, para que pudéssemos ser magoados, aí o mérito vai ser ainda maior. E é um ato, diria até, de inteligência. A gente está falando aí de física, né? E a física quântica mostra, né, o quanto é importante essas vibrações, mas mostra também um ato de inteligência, porque é um ato de libertação. Você falou do esquecimento, né? A gente falou aqui de esquecimento. Claro que o perdão não é o esquecimento. Imagina se a gente fosse esquecer, se a humanidade fosse esquecer todos, né, os eventos ruins que aconteceram na humanidade. O Holocausto, bomba atômica, né, e tanta Inquisição. Claro que o esquecimento é uma ressignificação. Primeiro, as pessoas, muitas vezes com o erro, com a mágoa, aprende-se até a poder criar coraças. E o esquecimento não vai acontecer, mas vai acontecer uma ressignificação. Vai um novo olhar sobre aquela situação. Embora não se esqueça, porque o esquecimento é apagar, mas vai haver um novo modo de ver, vai haver uma superação daquela dificuldade.
Então é preciso, é um grande passo. E a oração ela vai nos proporcionar isso, independente da gravidade da situação, porventura. Então a proposta de Emmanuel, e ele continua aqui no texto, quando ele diz, e quando estiveres orando, perdoai, ele conclui, porque Emmanuel ele tem uma capacidade de síntese muito grande nos seus textos, e ele mostra essa possibilidade de quando a gente estiver nesse processo, essa movimentação da oração. Porque a oração ela tem muitas possibilidades. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz, quando diz assim, tudo que pedir, obtereis, dentro, claro, de uma razoabilidade, mas principalmente, até porque Deus não vai nos isentar das provas e expiações a que estamos, embora Ele dá um parcelamento, viu, que a gente nem imagina. A gente às vezes imagina, se a gente fosse fazer por isso que o esquecimento de nossas existências é tão necessário, porque iria nos perturbar, nosso raciocínio, as nossas relações sociais, mas mais do que isso, e muitas vezes ia criar um sentimento de ausência de auto-perdão muito grande. Né? Por isso que o auto-perdão é importante para até não criar um sentimento de autodestruição. Mas veja que é um processo de completa transformação para que a gente possa chegar, né, a esse ápice que Jesus nos coloca. Né? A oração ela nos dá muitas possibilidades. Quando ele diz lá no Evangelho, né, que pedi e obtereis, mas o que ele diz é pedir fé, perseverança, coragem para vencer. Porque a gente lembra muito daquela passagem lá, que diz que os espíritos influenciam nossas vidas, né, aquela pergunta, muito mais do que imaginas, né, muitas vezes eles que nos dirigem, mas a gente sabe que também a espiritualidade superior está ali nos orientando. A gente tem uma tendência a lembrar dos obsessores, né, quando fala dessa influência dos espíritos. Mas aí eu queria, primeiro, eu coloquei esse texto aqui, bem interessante, né? O perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu, é uma questão que precisa ser resolvida com a gente mesmo, e só conseguiremos quando o nosso amor, o amor que Jesus nos ensinou, for maior que o nosso orgulho. Então, é preciso ter humildade para isso. Então, quando a gente puder vencer isso, e colocar esse amor que está dentro de nós, viu, gente? A gente tem esse potencial para poder perdoar amplamente. Ainda que ele seja um processo. Às vezes ele não consegue ser um ato de perdoar. Eu perdoei. Porque às vezes as pessoas dizem de boca e no coração não perdoou. Às vezes é um processo que precisa ser trabalhado. Ou seja, resignação, persistência, oração. E aí isso vai se esvaindo, vai tirando essa mágoa, aquele sentimento que vai só trazer situações deletérias. E aí eu finalizo aí com essa passagem de Paulo, que Paulo conseguiu, diante de tantos conflitos, com um salto enorme que ele deu na encarnação dele, através da transformação de Saulo em Paulo, onde ele diz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, eu não sei, é um exemplo espetacular, porque um ser que era tão conhecedor da lei e que impregnou nele mesmo muito mais o fanatismo, porque a lei de amor já estava ali. Mas, claro, com Jesus ela foi muito mais vivenciada. Jesus trouxe de uma forma, mas o resumo da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próprio Jesus diz isso ao autor da lei, ali está toda a lei dos profetas. Então a lei de amor já estava exarada, tanto que o próprio Estevão conseguiu. Vocês lembram que no início da história mostra que o pai dele também foi assassinado e ele se manteve firme e forte. Como escravo, ele nunca perdeu a fé em Deus, no amor de Deus, confiança em Deus. Assim como com José, né, lá no Antigo Testamento, também foi vendido como escravo e manteve a sua fé. Então, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo um pouco, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é interessante a gente saber que esses potenciais estão dentro de nós e que possamos orar para que, orando, a gente perdoe e tire toda a mágoa e essa oração ela fique cada vez mais límpida e a gente possa utilizar desse mecanismo diário que deve fazer parte da nossa vida, a oração, acordar, oração ao dormir, porque a gente tem um tempo, eu tenho sempre isso, a gente tem um tempo precioso. A gente passa um terço da nossa vida dormindo.
E é o momento que o nosso espírito se liberta e a gente pode aferir muitas possibilidades para a nossa evolução durante o sono. E a oração é tão importante. Mas essa oração a gente pode até encontrar com as pessoas que a gente, durante o sono, encarnadas e desencarnadas, para exercer essa prática do perdão durante o sono. Então, muitas vezes, pode não ser assim de um dia para o outro. É um processo, muitas vezes, mas ele acontece e vai nos libertar e vai tirar de qualquer adoecimento e a gente vai poder seguir os sublimes potenciais divinos que tem dentro de nós. Então, possamos exercer o perdão cada vez mais. Um abraço a todos, uma boa noite. Então, queremos agradecer a doutora Silva e pedir que leve o nosso carinho para o Chico, meu Chico agora, né? Casa Chico, né? E que seja sempre bem-vinda, né? Que atenda os nossos chamados. Como todos nós já sabemos, né? Das palestras públicas nas quartas e sextas, né? E vamos agora para a prece final com o Orinaldo. Vamos ter o passo, né? Que vai, né? O passo para a dona. Grande Deus, Jesus. Que bom. Que bom vivenciarmos os momentos crismais. Todos os teus irmãos, dessa lição com mamar. Perdoar. Perdoar para que a gente possa primeiro nos perdoarmos e saber que viver livre dessas amarras é necessário. Então, mestre, temos que seguir nesta luta para tirarmos desse caminho essas dificuldades que é maravilhoso. Quando a gente ama, nós cristãos amamos nós mesmos. Então, nesta noite, só temos a agradecer mais uma vez por essa lição. Quando mandaste o Paulo, através da nossa irmã que veio palestrar, nos deu essa lição de amor e de paz. Obrigado, mestre. E assim seja.